visão é um dos sentidos mais importantes e complexos do nosso corpo. Ela é responsável por levar ao cérebro cerca de 85% das informações. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 285 milhões de pessoas estão visualmente prejudicadas no mundo. Desse número, entre 60% e 80% dos casos poderiam ser evitados e tratados. Hoje, no nosso plantão médico, a gente vai falar sobre lesões oculares. Extremamente dolorosas, as lesões no globo ocular podem levar à perda permanente da visão, caso não tenha o cuidado adequado. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a oftalmopediatra Caroline Masnak. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem? Aqui. Sempre um prazer falar com você, doutora. A gente estava brincando no comecinho do programa, né? Porque a gente não dá tanta atenção aos nossos olhos, né? E aí tudo, eu falei assim, eu coço demais, meu olho, eu fico o tempo inteiro coçando. E pode parecer algo inofensivo, mas não é, né, doutora? Não é. Nosso olho é uma estrutura muito delicada, né? E muito complexa. Então, traumas, às vezes, mesmo que não sejam intencionais no sentido de machucar, eles podem gerar lesões. Crianças que coçam muito o olho podem desenvolver úlceras, lesões abertas na córnea, pode gerar catarata. Então, são manipulações que a gente acha como inocentes e que podem gerar problemas muito graves, inclusive infecções, né? Com perda de visão. É complicado. A gente tem aqui um protótipo, eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente quais são essas camadas, doutora. Então, vamos lá, deixa eu até pegar um pouquinho aqui, tem uma que tá guardadinha aqui. Na parte mais externa do nosso olho, vamos considerar que nós temos a pálpebra também como parte do nosso olho, tá, gente? Lesões na pálpebra podem gerar alterações na nossa visão também. Os cílios podem crescer para dentro e machucar os nossos olhos. A gente pode ter falta de algum pedaço da pálpebra e aquilo não gerar uma oclusão adequada, a gente ter úlceras ao longo do tempo. Então, vamos começar pela pálpebra, né? Pelo fechamento, pelo sistema de fechamento do olho, e que tem a função também de distribuir a lágrima no nosso olho. A lágrima é responsável por 30% da nossa qualidade de visão, do nosso foco. Então, se a lágrima não está legal, a nossa visão também não está. Então, da estrutura ocular, a gente tem a parte branca, que é a esclera, e em cima dela tem um tecidinho transparente que chama conjuntiva, que é o que inflama na conjuntivite. Na parte mais externa, aqui a tampinha, o vidrinho do relógio, é a córnea, é a única parte do nosso olho que a gente consegue trocar, que é o transplante de córnea. E embaixo da córnea, a gente tem a íris, que é a parte colorida do nosso olho, e essa bolinha aqui no meio, que todo mundo vê como uma bolinha preta, que a gente chama de pupila, na verdade é um buraquinho. A gente enxerga ela preta porque não tem luz dentro do olho, né? Mas ela é por onde a luz vai passar pelo nosso cristalino, que é uma lente transparente que fica atrás da nossa íris e da nossa pupila, que é o que perde a transparência conforme a gente envelhece e forma catarata. Preenchendo esse espaço, a gente tem um gel que se chama vítreo, que é transparente, e a nossa retina e o nervo óptico, que é o que liga o nosso olho lá dentro. Então, traumas no olho podem acometer qualquer uma dessas estruturas. E dependendo de onde isso é lesionado, aonde acontece a lesão, a gente pode conseguir tratar ou não. Por exemplo, você imagina que um paciente levou um soco no olho, ou um acidente em que alguma coisa explodiu ali. Quando isso acontece e bateu na frente do olho, o nosso olho faz esse movimento de sanfona, né? Ele faz um fole e se estica logo em seguida. Quando isso acontece, a gente tem uma ruptura, por exemplo, na parte posterior do olho, a gente não consegue acesso a ele para suturar. E aí esse olho acaba, porventura, atrofiando e a gente perde a visão. Uau! Doutora, a gente tem uma imagem aqui que você mandou pra gente. Isso. É essa, doutora? Essa imagem é de um paciente meu, tá? Eu posso levantar lá pertinho? Pode, então, doutora. O que vocês estão vendo aqui, a íris, né, a parte colorida do olho, a gente tem aqui a nossa pupila. E vocês estão vendo essa estrutura branca aqui? Esse é o cristalino, aquela lente que era para ser transparente que tá branca. Por que isso aconteceu? Esse paciente levou um trauma no olho, levou um soco no olho. Então, quando isso aconteceu, ele machucou essa lente e ela soltou. Vocês estão vendo que ela não está lá centralizada? Ela fica toda centralzinha, ela desceu, porque ela perdeu toda a inserção dela na parte superior. Nesse caso, esse paciente precisa fazer uma cirurgia. Às vezes, a gente consegue fazer deixando essa lente lá dentro, né, a estrutura, a gente só troca essa região que está opaca.
Às vezes precisa tirar a lente inteira porque ela não tem suporte, ela não consegue mais ficar lá dentro do olho. Fica como se fosse bamba. Fica bamba. A gente, quando olha naqueles aparelhos que a gente olha, o paciente mexe o olho, ela faz assim, ela balança mesmo. Uau! E doutora, chega a doer muito? Tem alguns sintomas, por exemplo? Traumas, sim. Traumas doem bastante, né? Inflamam o olho, pode gerar descolamento de retina, pode alterar, fazer lesão da córnea. Então, todo trauma é muito preocupante. E a gente está aberto a traumas o dia todo. A semana passada eu atendi um paciente que estava dirigindo na Dutra e uma pedra entrou pelo vidro do carro. Assim, não era nem alguém estava jogando nele, né? A pedra entrou, bateu no olho, rasgou a conjuntiva, rasgou um pedacinho da esclera dele, fez um inchaço enorme, um sangramento dentro do olho. Graças a Deus foi tratado, está melhor, mas é uma coisa que a gente não está esperando. Então, eu sempre falo assim, trauma é a segunda causa de cegueira monocular do mundo, tá? É o mais intenso, o mais frequente. A gente pede só para o glaucoma. Uau! Então, essas causas que a gente consegue evitar, por exemplo, andar com vidro fechado para quem anda de moto, né? Então. A viseira aberta, isso é um risco enorme, porque se a gente pegar um inseto, e eu tive um paciente que pegou um inseto, teve uma ruptura ocular e perdeu o olho. Porque a velocidade com que você está vendo, aquela coisinha pequenininha vira uma bala. Exatamente. Né? Nossa, que perigo isso. Perigo. Doutora, existem lesões mais comuns? Existem. As lesões mais comuns são as lesões por traumas de coceira ou da criança que mexe o olho e bate o dedinho dentro do olho da mãe. Dói muito, incomoda demais, porque a gente acaba tirando um pouquinho dessa córnea, né, dessa estrutura anterior aqui. Ou faz uma abrasão, um arranhado, ou às vezes tira até um pedacinho. E aí forma ali uma úlcera, que é muito dolorida, porque a gente deixa todos os nervinhos expostos, mas ali na grande maioria das vezes com pomadas, com tratamentos adequados, a gente consegue melhorar. Tem até um esqueminha lá, ali, né, doutora? É como se fosse um cortezinho da córnea, né? De cima para baixo, a gente vê ali umas interrupções da estrutura, como se fossem buraquinhos, né? Cavadinhos. Então essas lesões que podem ser por trauma direto, para a gente ter coçado, um corpo estranho que voou no olho, por exemplo, ou até por uma infecção. Pode gerar uma úlcera, uma bactéria, pode comer um pedacinho daquela córnea e gerar essa lesão. Quando a gente tem infecção associada, a gente se preocupa muito mais, porque o nosso olho, ele é o prolongamento do nosso cérebro. E esse nervinho aqui está lá dentro do nosso cérebro. Se a gente tem uma infecção tão grande que chega aqui, a gente pode ter uma meningite e eventualmente até morte. A gente brinca que ninguém morre de olho, mas a gente pode ter problemas sérios causados por alterações no olho que não foram tratadas adequadamente ou que o bichinho não respondeu adequadamente ao tratamento que foi colocado. Toda vez que a gente fica com o olho, né, vermelho e tudo vermelho em volta, é necessário a gente tomar um pouco de atenção, doutora? Com certeza. O olho vermelho está relacionado a alguma irritação local ou alguma inflamação. Irritação pode ser porque o olho está seco, o tempo está mais seco, eu fiquei muito tempo no ar-condicionado, mas se você percebe que tem alguma coisa, aquela sensação de que está arranhando, que tem alguma coisa lá dentro, vá ao oftalmologista. Não deixe ninguém cutucar seu olho, tá? O máximo que você pode fazer em casa é lavar com um soro fisiológico novo, tá? Não pode ser aquele soro fisiológico que está embaixo da pia do banheiro, guardado dentro da geladeira, por quê? Como diz o nome fisiológico, ele imita o nosso corpo. Então, aquele líquido, ele prolifera bactérias muito fácil. Então, sempre que precisar lavar o olho, soro novo, tá, gente? Abre lá e pode pingar lá no olho e irrigar. Não melhorou? Vá ao oftalmologista, que às vezes tem alguma coisa muito pequenininha, cravadinha lá no olho, até embaixo da pálpebra. E o próprio piscar vai fazendo com que aquela lesão vai ficando maior e vá piorando. E o risco de infecção. Nunca deixe ninguém cutucar seu olho, tá? A gente sempre fala assim no pronto-socorro, às vezes, não tem oftalmo, vamos tentar passar, não sei o que a gente faz. Eles pingam o colírio anestésico para diminuir a dor, e isso é ótimo, mas a gente não pode usar o colírio anestésico de rotina. Quem faz soldador, costuma ter isso em casa, gente. Colírio anestésico é para um alívio pontual. O uso contínuo dele pode derreter a nossa córnea. Uau. Gera uma alteração a longo prazo com baixa de visão. Então, o uso do colírio anestésico contínuo não é recomendado, tá? Se você solda, primeira coisa, usar sua máscara de proteção, né? Nada de, é só um pontinho. Não é aí que a gente tem os problemas, é só naquele pontinho, né, que a gente não colocou. E a gente pode ter outros problemas também. Então, teve alguma coisa no olho, procura o oftalmo, gente. É ele que vai conseguir ver, porque a gente tem aparelhos que aumentam aquilo muito.
mais do que a nossa visão a olho nu consegue perceber. Boa, doutora, tem perguntinhas. Perguntinha, tá vendo meu tio João que quando eu soldava botava um bife no olho? Não pode, hein, tio? Não pode, Pelo tá? amor de Deus. Não é, doutora? Antigamente tinha isso, não tinha? Tinha. Soldava e pegava assim, ele ia lá e pum, botava um bife no olho. Que é isso, tio? Faz mais isso não, tá? Temos perguntinha aqui para a doutora Rita de São Bernardo do Campo. Boa tarde. Meu olho esquerdo fica saindo lágrima toda hora. O que pode ser, doutora? Obrigado, Rita, pela pergunta. Rita, lacrimejamento pode ser várias coisas, tá? Desde o entupimento do canalzinho que drena a nossa lágrima lá de dentro da nossa pálpebra, que leva a lágrima para o nariz, por isso quando a gente chora o nariz escorre. Se aquele canalzinho está entupido, a lágrima não tem para onde sair, acaba escorrendo. Mas o mais comum nessa época tem sido o olho seco. Ué, mas o olho seco está lacrimejando? Por quê? O que acontece? Quando diminui a quantidade de umectação da superfície do olho, da hidratação, o nosso olho manda uma mensagem para o nosso cérebro: olha, eu tô seco. O que o olho faz? Aumenta a produção da lágrima acima do que o nosso olho consegue captar, por isso que acaba escorrendo. Então, se isso está persistente, está há muito tempo, está gerando secreção no cantinho do olho, importante passar no oftalmologista. Se é uma coisa mais aguda agora, compressinha gelada, um colírio lubrificante, na grande maioria das vezes consegue melhorar. Mas se isso está persistindo, não é algo que é pontual agora e tem outros sintomas, passe no seu oftalmologista, tá? É muito importante saber o que está acontecendo, porque tudo que a gente trata no começo é mais fácil de ser sanado. Com certeza. Mais perguntinhas, doutora? Boa, mais pergunta para a doutora, vamos ver aqui, ó. No Instagram agora, você pode mandar mensagem pelo Instagram também, tá? A sua perguntinha. Da Juliana. É normal fazer a cirurgia da catarata e ficar depois sentindo que tem tipo um cisco ou uma areia nos olhos? Isso com o tempo some? Juliana de Rolândia, Paraná. Obrigado, Ju, pela pergunta. Juliana, apesar da cirurgia de catarata ser uma cirurgia com uma incisão muito pequenininha, ela é em torno de 1,7 milímetros a 2 milímetros, ali existe um processo de cicatrização. Da mesma maneira, quando você rala o joelho, não forma uma casquinha por cima, ali fica um pouquinho mais alto, então isso dá essa sensação de que está arranhando. Na grande maioria das vezes, com o passar do tempo, aquilo se regulariza e essa sensação vai melhorar. Um colírio lubrificante prescrito pelo teu oftalmologista que fez a cirurgia pode ajudar a melhorar esse sintoma agora no começo. Então conversa com ele, tá bom? E não coça o olho. Não coça o olho, pelo amor de Deus, tá? Não manipula o olho. Colírio lubrificante, se estiver incomodando um pouquinho, uma compressinha gelada costuma melhorar bastante. Boa. Mais uma perguntinha. Mais perguntinha para a doutora. Tá Vamos ver aqui, bom. ó. Agora do WhatsApp. Ó, mandou até foto. Que legal. Mande foto, tá bom? Que assim ajuda a gente. Da Sueli. O que pode ser isso, doutora? Muito obrigado, viu? Aqui, doutora, acho que dá para ver muito bem aqui, também avermelhado no canto. Essa, Sueli. Então, a gente percebe que tem um processo inflamatório ali, né? É difícil te dar um diagnóstico sem olhar, tá? Até porque eu não posso fazer isso pelo Conselho Federal, não posso te dar diagnóstico, mas pode ser uma inflamação da conjuntiva, e ali me parece uma coisa que a gente chama de pinguécula. Sabe o pterígio, aquela carninha que cresce para a parte colorida do olho? Mas antes dele entrar para a parte colorida do olho, ele forma uma dobrinha ali, que é uma bolinha, a gente chama de pinguécula. Às vezes ela inflama e forma a pingueculite. Ou pode ser uma inflamação um pouquinho mais profunda, que a gente chama de esclerite ou episclerite. Este caso precisa de tratamento, então é importante passar no oftalmologista. Enquanto não passa, compressinha gelada vai ajudar a aliviar os sintomas, mas não vai tratar o quadro. Tá? Precisa de remédio, então passa no oftalmologista, viu? Boa. Mais perguntinhas? Mais perguntas, vocês são demais. Obrigado, viu? Do Anderson de Belo Horizonte. Doutora, o que pode desenvolver ifema ocular? Isso tem alguma consequência na visão? Obrigado, Anderson. Então, esse nome, ifema, o que é isso? É sangue na parte anterior do olho, tá? Entre a íris, a parte colorida, e a córnea. O ifema ele pode ser após um trauma, pode acontecer por processos inflamatórios ou processos cirúrgicos, ou em alguns pacientes espontaneamente, sem a gente saber por que aconteceu. Simplesmente um vasinho rompeu ali e gerou esse sangramento. Quando são sangramentos pequenos, normalmente eles ficam na parte de baixo do olho, porque a gente mantém a cabeça mais elevada, e isso é muito importante, tá? Manter a cabeça elevada, porque o sangue fica para a parte de baixo, não entra no seu eixo de visão e diminui o contato com a córnea. Quando a gente tem qualquer tipo de sangramento no olho, a gente evita ficar olhando para baixo, porque senão o sangue escorre para essa região aqui e ele pode tingir a sua córnea, tá? E aí a gente tem um problema sério mais para frente.
Efemas muito grandes, quando eles enchem o olho inteiro, esses têm que ser, se a pressão do olho está muito alta ou se eles estão persistindo por alguns dias, tem que ser lavado, por conta desse risco de impregnação na córnea e eventualmente até de glaucoma secundário a esse quadro. Então, efemas pequenos, acompanhe. Se você já tem esse diagnóstico, com certeza você está acompanhando com o seu oftalmologista. Continue, cabeceira elevada, tá? Não fique deitado, deixa a cabecinha mais elevada, se hidratar bastante, usar os colírios adequadamente. Na grande maioria das vezes, isso melhora sozinho, sem a gente precisar mexer em outras coisas. Doutora, quando eu era mais novinha, criança, tinha muito dos meus avós falarem, eu lembro que o meu avô, ele tinha o olho muito vermelho, e a minha avó falava que isso significava um problema de coração. Ai, será que vai ter, sei lá, um derrame, alguma coisa assim? Isso é verdade? A gente consegue verificar isso pelo olho? Então, como é que funciona, doutora? Na verdade, assim, todas as doenças vasculares, sejam elas inflamatórias, seja, por exemplo, hipertensão arterial ou diabetes, eles causam alterações nos vasos oculares, tá? Mais comumente dentro dos olhos, nessa parte aqui de dentro, né? Na retina. O que a gente vê vermelho quando a gente olha é a vermelhidão da conjuntiva, desse tecido aqui na frente. E ele fica vermelho por qualquer coisa. Por a gente estar mais emocionado, por uma poeira um pouquinho mais forte, por conta de um tempo mais seco, se a gente ficou de frente para um lugar que estava ventando. Então, a conjuntiva é um órgão um pouquinho mais sensível para a gente poder fazer um diagnóstico só de olhar para ele. Mas no fundo do olho, sim. Então, isso quem consegue ver é o oftalmologista. Mas o olho, algumas pessoas têm uma circulação, uma vasculatura um pouquinho mais superficial, que mostra um pouco mais aquela vermelhidão. Tem gente que é mais profunda, o olhinho é mais branquinho. Por exemplo, quem é negro ou tem ascendência negra costuma ter um pouco mais um pigmento amarelado na superfície do olho, então aquela esclera que é mais amareladinha. Isso não é nenhum problema, tá, gente? Tem gente que tem até pintinhas lá no olho. Se aquilo está com você desde sempre, não estão aumentando, não estão alterando, não é nenhum sinal de urgência nem de alarme. Mas sempre fique atento. Mudanças na estrutura do olho. Olha, meu olho estava muito calminho, agora está ficando vermelho, está repetindo o tempo todo. É importante ver se a gente tem nenhuma inflamação causando aquilo lá que precisa de tratamento. Até porque inflamações dentro do olho podem deixar o olho vermelho por fora. Então pode ser um sinal de alerta. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta para a doutora. Bora ver aqui, ó. Do WhatsApp, Silvânia de Minas Gerais. Boa tarde, doutora. Minha mãe perdeu um olho por causa de um câncer de pele. É perigoso ela perder o outro olho? Obrigado, Silvânia, pela pergunta. Silvânia, é difícil eu te dizer isso. Se essa perda desse olho foi por uma metástase ou se foi porque o tumor cresceu para aquele tecido ali por conta da pálpebra, tá? Se foi esse primeiro caso de uma metástase, dificilmente vai ser no outro olho, né? A gente tem outros órgãos com uma teia vascular maior que podem ser mais perigosos. Se foi pelo caso do tumor que estava ali na beiradinha da pálpebra, por exemplo, e cresceu e acabou acometendo a estrutura ocular, aí mais difícil ainda, porque foi um quadro localizado. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com a sua mãe. E aí fica uma deixa pra gente, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com o olho ou só com a visão que a gente esquece que existem outras doenças que podem afetar os nossos olhos. Diabetes, artrite reumatoide, todas as doenças reumatológicas, a pressão alta, próprios cânceres de outros lugares. Então, estar atento à nossa saúde como um todo, à nossa alimentação, à nossa atividade física, ajuda a gente a evitar problemas no resto do nosso corpo e nos nossos olhos também. Doutora, só para finalizar, chegaram muitas perguntas, a gente vai ter que fazer uma parte 2, tá? Vamos fazer, não tem problema, eu fico feliz demais de vir. Doutora, tratamentos, como funcionam? De lesões de trauma ocular, a gente pode fazer suturas, literalmente, que nem quando a gente corta a pele, né? Precisa costurar, a gente pode fazer sutura no olho. Existem algumas colas que a gente pode usar quando as lesões são pontuais, a gente perdeu um pedaço daquela estrutura, a gente usa uma cola específica para poder preencher aquela área. Tratamentos com anti-inflamatórios hormonais, compressas geladas, corticoides, cirurgias mais invasivas, como por exemplo aquele paciente precisa retirar aquela lente. Quando tem descolamento da retina, esse tecido se solta, que é o tecido que faz a gente enxergar, uma cirurgia que pode precisar para a gente poder colocar aquela retina de volta no lugar. E esse tecido, quando descola, a gente tem sequelas importantíssimas para a visão. Então, quanto antes a gente perceber, melhor. Gente, prevenção com o olho é a alma do negócio, tá? Eu queria aproveitar o seu tempinho. Por favor. Posso fazer uma gentileza? Pode. Você lembra que ano passado a gente falou da campanha do retinoblastoma? Lembro. A gente está falando de prevenção, de trauma e tudo isso. E a gente vai fazer de novo aqui em Guaratinguetá a campanha de prevenção e detecção precoce do
retinoblastoma. O retinoblastoma é um câncer que acomete as crianças de 0 a 6 anos, na grande maioria das vezes, e esse é o nosso público-alvo, são as crianças abaixo de 6 anos. Então, se você mora aqui no Vale do Paraíba ou estiver passando por cá no dia 30 de novembro, nós estaremos lá no Pedregulho, em Guaratinguetá, no Complexo Poliesportivo, para atender as crianças das 9 da manhã até as 5 da tarde de forma gratuita. Nós somos em 13 médicos, todos voluntários, para atender essas crianças e avaliar todo mundo. Obrigada, doutora. Eu agradeço o espaço. O ano passado a gente conseguiu atender 662 crianças. Eu espero que esse ano a gente consiga atender mais crianças. Muito mais. Com certeza. Que lindo. E por favor, a gente já espera a sua volta, a gente Estou já separou aqui as sempre. perguntinhas, viu? Tá ótimo. Você de casa aproveita para seguir a doutora no Instagram, @Caroline Masnak, tá aparecendo para você aí, o telefone é o 12 32 11 90 10. E aí, ó, 30 de novembro, e se você tiver mais alguma dúvida, manda mensagem que a gente responde para você. Com certeza. Obrigada. Beijo, doutora. Obrigada.